Bom dia, turma. Vamos iniciar nossa revisão para a prova, que se vai tratar do capítulo 8, o primeiro módulo sobre as conquistas espanholas. Então, como a gente viu nas aulas anteriores, a ação dos portugueses, né, ser os pioneiros aí das expansões marítimas europeias, vai impulsionar que outras nações também busquem essas conquistas, né, como os espanhóis, os ingleses, os franceses e os holandeses também vão aí sair em busca dessas conquistas que os portugueses também estavam conseguindo. Quando essas nações saem em busca, né, de novas conquistas, elas fazem do Atlântico agora nova via de circulação de pessoas, de mercadorias, né, de especiarias. Então agora o Atlântico é a nova rota para se trazer mercadorias, para se trazer novidade para a Inglaterra. Porque lembrando, antes a principal rota era a rota ali do Mar Mediterrâneo, que vai fazer com que os italianos sejam os monopolizadores daquele percurso e vai fazer com que os portugueses queiram buscar novas rotas, né? E essa tentativa de achar novas rotas vai fazer com que outras nações também busquem essas conquistas, fazendo com que, como eu acabei de afirmar, que o Atlântico vai se tornar essa nova via, essa nova rota de circulação de pessoas e mercadorias. E agora a gente vai dar início às expansões marítimas espanholas. O atraso espanhol, em comparação a Portugal, se dá devido àquela invasão dos muçulmanos ali pela Península Ibérica, né? Então, os espanhóis se encontravam no que a gente chama de Guerra de Reconquista. E essa Guerra de Reconquista vai ser a luta em que o reino de Aragão e Castela, né, através do casamento de Isabel de Castela e Fernando de Aragão, eles vão aí juntar os dois reinos, né? Vão conseguir centralizar os reinos e vão conseguir aí expulsar os muçulmanos da Península Ibérica, mais ou menos ali no finalzinho do século XV. O ano definitivo de expulsão dos muçulmanos lá da território ali onde hoje é a Espanha, foi mais ou menos no ano de 1492. Foi quando aí Isabel e Fernando decidiram ali centralizar todo o poder, né? Centralizar o reino de Aragão, o reino de Castela, o reino de Leão e Navarra. E ali eles decidiram consolidar ali o reino espanhol, consolidar as rotas atlânticas, eles também tinham interesse de conquistar essas rotas e também de consolidar aí a fé católica, né? Porque lembrando, a gente estudou lá as reformas religiosas que abalou aí a estrutura da Igreja Católica no finalzinho da Idade Média, né? E aí nesse ano, né, de 1492, é quando a Espanha consegue finalmente se centralizar, se organizar e aí conseguir também empreender embarcações para conseguir chegar às Índias, como também almejava Portugal, sem precisar ali pagar impostos para os italianos no mar Mediterrâneo, tá? Ou pelas rotas terrestres pagar aí para os turcos otomanos também impostos pela passagem. Então eles almejavam achar uma nova rota para que assim eles conseguissem buscar as mercadorias e essas mercadorias não chegassem com um valor tão alto devido aos impostos que eram cobrados sobre ela. Enquanto Portugal, né, tentava chegar às Índias contornando o peripélo africano, como mostra essa imagem aqui abaixo, a Espanha contou com a figura de Cristóvão Colombo, que ele teve a ideia inovadora de fazer uma volta na circunferência da Terra e daí ele conseguir chegar às Índias, né? Só que aí a gente tem a ideia na nossa cabeça que a visão de mundo que eles tinham era de Europa, Ásia e Índia, né? Ali a região da Ásia, enfim. Eles não tinham noção que havia esse pedaço de terra, esse continente ao redor, né, depois da Península Ibérica. Então foi uma surpresa para eles encontrar esse caminho, porque na visão deles eles iriam fazer o contorno e chegar às Índias. E aí Cristóvão Colombo ele estava com essa ideia inovadora, né, de fazer essa travessia circunferencial da Terra. E aí ele vai para Portugal. Ele vendo, né, que Portugal já estava ali desenvolvendo pesquisa, já estava começando a querer chegar às Índias, né, através de outro percurso. Ele lança a ideia lá para Dom João II. Só que aí Dom João não dá muita ideia, ele diz que ele ainda, no imaginário da galera ainda estava a ideia da Terra plana, e aí ele vai dizer que era impossível essa ideia de Cristóvão Colombo de fazer uma viagem na circunferência da Terra.
E aí ele oferece sua proposta para outras monarquias, como a inglesa e a francesa, mas ele também não é ouvido. Até que ele apresenta sua proposta aí para o rei Fernando e a rainha Isabel, e aí eles conseguem financiamento para o empreendimento de Cristóvão Colombo. E aí, olha só como o livro de vocês vai narrar essa partida de Cristóvão Colombo em busca dessa nova rota aí para as Índias. Em 3 de agosto de 1942, sob o comando de Cristóvão Colombo e dos irmãos Pinzon, partiram do porto espanhol de Palos os navios Santa Maria, Pinta e Nina, que navegaram para o Ocidente, esperando contornar o planeta e chegar ao Oriente. Contudo, Cristóvão Colombo não esperava atingir um outro continente no meio do caminho. Após cerca de 2 meses de viagem, em 12 de outubro de 1492, o navegador genovês aportou na América Central, na ilha de Guanayani, que logo foi batizado de San Salvador. Então aí, né, ele foi apoiado pelos reis, mesmo muitas das bancas, né, e muitos dos cientistas da Espanha rejeitaram essa proposta dele. O rei da Espanha consegue financiamento porque também ele trazia na intenção de propagar a fé cristã, né, de conseguir mais adeptos ao cristianismo. Então a Igreja Católica também entra junto nesse empreendimento. E aí, para sua surpresa, 2 meses depois que eles saem do porto, eles se deparam com terra, né? E no imaginário deles, eles tinham chegado às Índias, né? Eles não faziam ideia que ali era um novo continente. Pelo fato dele achar que ele havia chegado às Índias, é por isso que os nossos nativos, eles têm esse nome de índio, né? Porque achava-se que Cristóvão Colombo tinha chegado às Índias, então os nossos nativos ficaram intitulados de índios. Então, durante 3 meses, Cristóvão Colombo ficou ali reconhecendo a área, mas ficou um pouco frustrado porque não conseguiu encontrar as riquezas incalculáveis que eram citadas principalmente por Marco Polo, né? E aí ele regressa à Espanha sem voltar com riquezas nem especiarias, mas aí ele é bem recebido pelos reis católicos, né? E consegue novos financiamentos para novas viagens. E aí, Portugal havia começado as grandes navegações ali mesmo, próximo, né, da África, para poder chegar às Índias. E os espanhóis conseguiram localizar novas terras devido a essa necessidade de encontrar novas rotas para as Índias. E aí entra a questão agora da divisão do mundo. O mundo agora vai ser dividido entre essas duas grandes potências, entre Portugal e Espanha. E aí vai começar um conflito entre Portugal e Espanha. A Igreja Católica concedeu a Portugal o monopólio ali de navegar pelo Oceano Atlântico. Então isso vai fazer com que os espanhóis eles fiquem um pouquinho ali desconfortados devido a esse monopólio que os portugueses estavam fazendo sobre o Oceano Atlântico. A Igreja concedeu a Portugal o monopólio sobre o Oceano Atlântico, né, a navegação sobre o Oceano Atlântico, porque eles consideravam que os portugueses eles estavam expandindo a fé cristã, né, eles conseguiriam aí combater os muçulmanos, que eram considerados infiéis, né, os principais inimigos da fé cristã. Então eles conseguiriam combater os muçulmanos e expandir a fé cristã. Esse foi um dos motivos que fez com que a Igreja Católica concedesse o monopólio a Portugal. Só que aí aumentou as tensões entre os dois países e as rivalidades, né? Porque quando houve ali a unificação de Castela e Aragão, Portugal ficou bem ressentido, porque parte daquela área pertencia também a Portugal. E aí eles travaram uma guerra, né? A guerra foi travada lá mais ou menos em 1475, e aí o conflito vai se encerrar em 1479, onde é assinado um tratado, né, que é o Tratado de Alsovas. Esse tratado vai reconhecer, né, o domínio espanhol sobre as Ilhas Canárias e as regiões litorâneas ali do território de Castela, e vai conceder a espanhol o domínio ali dos arquipélagos de Madeira, de Açores, São Tomé e Cabo Verde, né? Além também do controle sobre a terra e os mares a serem descobertos além do sul das Ilhas Canárias.
Essa briga toda foi antes de eles encontrarem a América, tá? Essa briga foi aí durante a unificação e a centralização da Espanha, que houve aí esse tratado onde eles vão reconhecer as limitações de cada país. E aí, quando Cristóvão Colombo encontra essas novas terras, começa outra disputa entre Portugal e Espanha pela posse dessas novas terras. Em 1493, é assinado o que a gente chama de Bula Intercoetera. A Bula Intercoetera foi assinada por um papa espanhol, que era o Alexandre VI, e ele vai dividir da seguinte forma as limitações dos dois países. Vai dividir o Oceano Atlântico até a ilha do Cabo Verde, pertence a Portugal, e de Cabo Verde em diante pertence à Espanha. Ou seja, toda a área da América iria pertencer a quem? Aos espanhóis. Portugal iria ficar ali apenas com aquelas regiões do Oceano Atlântico e das áreas que eles conquistassem ali pela África, pela Ásia e enfim, tá? Vou até colocar aqui um mapa para a gente conseguir observar essa divisão. E aí isso gerou grande satisfação sobre os portugueses, né? Ainda mais era um papa espanhol, então ele vai conceder maiores benefícios à nação espanhola. E aí, depois de muita luta, de muita disputa, né, um ano depois, em 1494, os dois países vão assinar o tratado que a gente chama de Tordesilhas. Então, o Tratado de Tordesilhas vai dar uma nova delimitação aos dois países, né? Onde vai ficar aqui Portugal, ele vai ter ali uma demarcação de cerca de 370 léguas a partir do arquipélago de Cabo Verde, e a Espanha vai abrigar todo o restante das terras que estavam fora das limitações de Portugal, né? E aí o Tratado de Tordesilhas, ele vai ser favorável a Portugal e a Espanha, porém as outras nações como Inglaterra, França e Holanda vão sentir super inconformadas com essas delimitações, porque elas também vão querer benefícios, vão querer adquirir terras nesse novo continente que estava recém-descoberto. Então, entendendo todo esse processo de conquista espanhola, a gente vai entrar agora nas disputas e negociações que a América se envolveu. Então, no processo de dominação, de domínio, de exploração, os espanhóis eles vão começar a explorar as regiões ali mais ou menos como Cuba, São Salvador, República Dominicana, Haiti. E aí eles observando os principais líderes desses povos, percebendo suas ornamentações, ele vai perceber que naquela região ali existe metais preciosos, né? Que a gente sabe que um dos motivos que vai levar às grandes navegações é a escassez de metal precioso no solo europeu, e aí eles vão ter essa necessidade de procurar metais preciosos em outras regiões. E aí eles observando os líderes desses povos, né, os nativos das regiões, ele observa que eles estavam ali ornamentados de pertences que poderiam ser ali ouro ou prata. Então o primeiro contato dos nativos com os europeus foi pacífico. Só que aí as armas de fogo e os espanhóis obrigando os indígenas a explorarem metais preciosos, vai fazer com que essa relação que era pacífica se torne agora uma relação de opressão vinda aí por parte dos europeus. Então, de início, os espanhóis vão utilizar bastante a mão de obra escrava indígena para eles conseguirem explorar o máximo possível de ouro, de metais preciosos que eles conseguirem extrair desse solo recém-encontrado. E aí, além de ter suas terras invadidas, de se tornarem escravos, os indígenas vão ter que lidar com as armas de fogo, né, que é novidade para eles, vão ter que lidar também com diversas doenças que não eram costumes, essas doenças existirem nessa região, e aí eles vão estar em uma luta constante pela sobrevivência, não só física, mas também a sobrevivência de suas culturas, que vão começar aos poucos sendo cortadas, sendo apagadas devido à imposição do cristianismo sobre esses povos. E aí sobre eles vão ser impostos a religião, os costumes europeus. Então, E aí inicia a conquista de diversos impérios, como os astecas, os maias e os incas, e a destruição também dos mesmos pelos povos espanhóis.
E aí um dos primeiros reinos a serem conquistados é o reino do Império Azteca. Por quem? Por Hernán Cortés. Hernán Cortés, né, que ele vai aí vai desembarcar na costa do México, mais ou menos em 1519, e ali ele logo vai ser informado por indígenas, né, que habitavam as regiões litorâneas, a respeito de uma organização bem rica, bem civilizada e bem organizada no interior do continente. Essa civilização era o Império Azteca, e aí Hernán Cortés ele vai se dirigir à sua capital, que era Tenochtitlan, né? Tenochtitlan era a capital do Império Azteca, e ele desembarca com seus soldados, que foram recebidos pelo imperador azteca Moctezuma II, que ofereceu presentes e uma festa para os convidados. Então, o que a gente entende por tudo isso, né? A gente viu logo lá no início da nossa aula, a Guerra de Reconquista, onde os espanhóis vão se organizar, vão centralizar o poder monárquico no rei, na figura de Fernando e da rainha Isabel. Eles vão empreender aí a conquista de o pensamento, né, a ideia de Cristóvão Colombo de fazer um percurso circular pela Terra, né, contornar o planeta para poder chegar às Índias, e aí ele acaba se deparando em um novo continente, que é aí a América, né, e devido a eles ter chegado nas Índias, ele vai intitular o nome deles de índios. O primeiro contato, né, do espanhol, do homem branco, com os nativos aqui na América vai ser pacífico, né? Tanto é que, se a gente for pesquisar, no imaginário desses nativos, eles tinham essa ilusão de que iria chegar, né, um anúncio dos deuses através de um mar, de um homem de barba branca, enfim. A recepção dos nativos com os espanhóis vai ser pacífica, mas aí a ganância do homem branco, né, a necessidade que ele tinha de explorar o ouro, de ter o ouro em suas mãos, vai fazer com que ele use a arma de fogo, que era arma muito mais potente do que as armas utilizadas pelos nativos, e vai fazer com que esse povo trabalhe de forma escrava para eles, né? Um dos primeiros reinos, né, um dos primeiros impérios a serem atacados vai ser aí o Império Azteca, na figura de Hernán Cortés, que vai ser o cara que vai empreender essa expedição de conquista do povo azteca. E aí, ao chegar, né, à capital do Império Azteca, né, Tenochtitlan, ele é recebido pelo imperador Moctezuma II, onde ele é bem recebido, né, com presentes, com festas, enfim. Então, olha só como o livro de vocês vai tratar essa profecia que eu falei sobre o imaginário nativo, sobre a chegada do povo espanhol. Uma antiga profecia da civilização azteca afirmava que um dia o deus Quetzalcoatl, a serpente emplumada, que era retratado como um homem barbado de pele clara, chegaria pelo mar para visitar os astecas. Quando os espanhóis desembarcaram no continente americano, com suas barbas, tom de pele mais claros e armaduras brilhantes, muitos nativos acreditaram que a antiga profecia estava se concretizando. Cortés, por sua vez, ficou impressionado com a grandiosidade da cidade, dos templos, dos ornamentos indígenas, reconhecendo que aquela civilização dominava a arte de fundição de ouro. Então, o que vai fazer com que os espanhóis fiquem na cidade e desejem manter contato com esses povos, ele observar que esses povos possuíam em suas ornamentações pertences de metais preciosos, né, como principalmente o ouro. E aí os espanhóis ficaram, né, lá hospedados com os astecas na capital e começaram a observar seus costumes, começaram a observar tudo o que eles faziam, né? Começaram a observar seus pontos fortes, suas fraquezas, quem eram seus aliados, quem eram as tribos rivais dos astecas, para poder aproveitar essa situação depois e conquistar o território. E aí, mais ou menos um ano depois deles hospedados na região, eles decidiram atacar Tenochtitlan. Eles aprisionaram Moctezuma II, o imperador, mataram violentamente a população, saquearam as riquezas, levaram ouro, especiarias, enfim.
Assim que eles atacaram, o povo asteca conseguiu reagir, né, e conseguiu encurralar o povo espanhol. Mas aí, como eles tinham observado que os astecas possuíam tribos rivais, eles contaram com a ajuda de uma indígena chamada Malinche, e essa indígena ela foi responsável por... Essa indígena ela se tornou aliada de Cortés. E ela acabava aí traduzindo, né, coisas que os espanhóis não entendiam na língua nativa para eles. E aí, com a ajuda de tribos rivais que não gostavam dos astecas, decidiram se aliar aos espanhóis. E aí eles contra-atacaram os astecas e conseguiram dizimar boa parte da população, né? Conseguiram matar boa parte da população asteca. Então, olha só como se deu a derrota do povo asteca. Com uma força composta de cerca de 150 mil indígenas rivais dos astecas e 900 soldados espanhóis, Cortés bombardeou a cidade de Tenochtitlan, que foi destruída em 1521. Sobre suas ruínas foi construída a cidade do Novo México, que é a capital do México hoje. Para vocês terem uma ideia, a população de Tenochtitlan era cerca de 15 milhões de pessoas. E mesmo assim os espanhóis conseguiram derrotar o povo asteca. Mas por quê? Os espanhóis contavam com ferramentas como canhões de fogo, armas de fogo, cavalos, que ajudavam no processo no ataque, né, contra o povo asteca. Mas se não fosse isso, com certeza a população asteca tinha conseguido derrotar. Tanto é que várias outras tribos, né, eram rivais dos astecas, porque eles não conseguiam de forma alguma derrubar aquele poder do imperador, derrubar o poder do povo asteca. Além também, né, de não só o povo asteca, mas também outros povos nativos considerarem os espanhóis como deuses, né, através dessas lendas antigas que eles tinham, vai favorecer com que outros povos se unam aos espanhóis e assim ele consiga o empreendimento de derrotar o Império Azteca. Outro império que também foi derrotado pelo povo espanhol foi o Império Inca. O Império Inca foi derrotado pelo Francisco Pizarro. E aí, como eles tinham chegado ali na América Central, tinham chegado lá na região do México, eles ouviram boatos de que havia mais reservas de metais preciosos, adentrando mais ainda as terras recém-conquistadas. Então, em 1532, Francisco Pizarro ele consegue chegar ao Peru, né, que é a região onde habitavam os incas, com cerca de 180 homens, uns 30 e poucos cavalos, ele consegue chegar à região na certeza de que ele iria encontrar ali uma diversidade de riquezas e ele queria conquistar essa região. E aí também outra intenção que vai fazer com que ele adentre o território da América abaixo é que os reis, né, da Espanha, né, Isabel e Fernando, prometeram a ele que ele seria governador das terras que ele conquistasse. Então ele saiu em direção ao Peru, sem nem contar a história, sem nem pensar do quão poderoso também poderia ser o império, porque ele visava ser governador da região e visava conquistar as riquezas que havia também nesse lugar. E o cenário lá no Peru, né, com os incas, não poderia ser melhor. Eles estavam vivendo uma grande instabilidade política, porque o Sapa Inca, que era ali o imperador, né, o cara responsável pelos poderes religiosos, militar e políticos, não estava bem resolvido, né? Não tinha quem assumisse o trono ainda, porque várias famílias estavam disputando o poder. Isso fazia com que a população vivesse violentas lutas e grande instabilidade estava vivendo o Império Inca nesse período. E olha só como Pizarro vai conseguir conquistar ali a região. Quando atingiu os altiplanos andinos, Pizarro orquestrou uma bem-sucedida armadilha. Após encontrar-se com o Sapa Inca na cidade de Cajamarca, transformou em prisioneiro dos espanhóis. Em troca da sua liberdade, Pizarro exigiu um fabuloso resgate em ouro e prata, que totalizavam mais de 5 toneladas de metal precioso. Mesmo com o tesouro pago,
a vida do Atapuerca não foi poupada, né? Ou seja, ele conseguiu a confiança do imperador, né, que estava ali ainda instabilizado com as crises que estavam vivendo o Império Inca. Ele faz amizade, sequestra o cara, né? Diz que o resgate vai ser apenas ele pagando aquela quantidade de metal precioso, que chegou em cerca de 5 toneladas de ouro e prata. E aí, depois que ele consegue o ouro e a prata, o que ele faz? Mata o imperador, que para ele não era mais necessário. Ele queria dominar e conquistar a região. E olha só como o livro de vocês continua toda essa aventura da conquista do Império Inca. A prisão e execução do imperador Inca motivou que os nativos abandonassem a cidade e povoados, iniciando a resistência contra os avanços espanhóis. Contudo, em 533, a capital do império, conhecida como Cusco, foi dominada pelos soldados espanhóis que foram ajudados pelos povos Huanca, inimigo dos Incas. Em 1535, Pizarro decidiu fundar no litoral a cidade de Los Reyes, né, que é a atual Lima, fazendo dela a capital do vice-reino do Peru. Né? Então, ele conseguiu aquela ideia lá que os reis da Espanha disseram que ele seria governador de uma das regiões. Tanto é que o Peru, né, a região dos Incas, ela foi um dos vices-reinados da Espanha no controle sobre ali a região da América do Sul. A resistência do povo Inca sobre os espanhóis vai durar décadas, vai passar diversos imperadores que vão tentar resistir contra esse ataque espanhol. Então, olha só como se deu aí o finalzinho da conquista, né, dos espanhóis sobre o Império Inca. Embora tenha sido capturado, condenado e decapitado, Tupac Amaru, que foi um dos últimos imperadores do Império Inca, tornou-se um símbolo de luta pela liberdade dos povos indígenas. Tanto que, no século XVIII, João Gabriel Tupac Amaru II, um dos seus descendentes, liderou uma grande rebelião indígena contra os espanhóis. Após violentos conflitos, porém, Tupac Amaru II foi preso, torturado e morto na cidade de Cusco em 1781. Após os episódios, foram proibidos o uso de ornamentos da nobreza inca e a menção do nome Tupac Amaru na região. Então a gente vê o impacto que é a chegada desse povo na região da América, né? Ou seja, a gente viu desenvolvimento, a gente viu chegada de inovações, mas porém a gente viu um massacre sobre uma população que aqui já morava, que tinha sua cultura, os seus costumes. Isso não foi levado em consideração porque os espanhóis, né, o homem branco europeu, se considerava superior a qualquer outro homem que existisse na face da terra. Né? Então, essa superioridade vai fazer com que eles se sintam donos dos povos que eles conquistarem. Outros povos também que foram dominados durante esse período de conquista da América foram os maias. Os maias foram conquistados após Hernán Cortés conquistar ali o povo asteca. Quando Hernán Cortés conquistou o povo asteca, ele manda Pedro de Alvarado, na região ali do Yucatán, que era a região ali onde se localizavam os povos maias, e ali ele chega com armas de fogo, cavalo, alguns homens, e consegue ali dispersar, né, matar alguns povos que habitavam aquela região, né, entre eles os povos maias. E aí, devido ao uso de armas bélicas, as próprias doenças trazidas pelo povo europeu, muitos desses povos acabaram morrendo. Mas hoje a gente ainda conta com alguns descendentes dos povos maias na região que tentam ali lutar por melhorias de vida, que tentam ainda sobreviver um pouquinho da cultura deixada pelos seus antepassados. Outros povos também conseguiram desviar um pouquinho da rota do povo espanhol, né? Um desses povos também conseguiram sobreviver ainda hoje, mantém vestígios dos seus povos na região ali, né, do México, são os chichiamecas, os mapuches, que são povos que ainda habitam ali a região, certo? São povos que ainda mantêm viva um pouquinho da cultura desses povos, né? Mantém viva um pouquinho a história desse povo, de todo o massacre que foi vivido através dessa expansão marítima, né? Vivenciada pela Europa e massacrando aí a América.
E aí, o que que a gente pode concluir de toda essa história de dominação, de massacre, de extermínio, né? A gente pode perceber que a conquista, né, dos territórios americanos, ela vai ser uma conquista que vai ser vinda através do quê? Da exploração. A exploração vai ser a ideia-cheque que todo conquistador vai chegar na América nessa intenção de explorar lá o que seja, né? Recursos naturais, recursos minerais, enfim. Então a gente tem aí mais de 30 milhões de pessoas que foram mortas ou perderam a sua identidade devido a essa opressão que o povo espanhol tinha sobre essas populações, né? Principalmente o povo asteca e inca, que eram as maiores populações, perderam cerca de 30 milhões de sua população para esse extermínio espanhol. Então, vários fatores vai fazer com que essa empreitada, né, essa empreitada espanhola dê certo, né? Primeiro, vai ser a unidade política que não havia nos territórios aqui na América, né? Ou seja, havia constantes disputas políticas para saber quem ia assumir o poder, e isso fazia com que as populações, né, a sociedade se mantivesse fragilizada, né? Que se ela vive brigando entre si, se algum povo estrangeiro vier atacar ela, ela vai estar frágil o suficiente para não conseguir controlar esse ataque. Outra questão também que vai fazer com que os espanhóis consigam essa dominação é o uso das armas de fogo, as estratégias que eles utilizavam de pegar tribos rivais e juntar poderio militar para conseguir lutar contra o império desejado, né? Outra questão também vai ser o próprio organismo do índio, que ele não tinha imunidade suficiente contra as doenças trazidas pelo branco, que vai fazer também com que as populações diversas morram devido a essas epidemias que vai haver aí com febre, gripes, que vai ser trazida pelo homem branco para o nativo, né, que não eram doenças comuns para a população nativa aqui da América. Então, diversas questões vão ser responsáveis pelo domínio e a conquista da Espanha sobre populações tão gigantescas como os incas e astecas. E aí, quando chega lá, mais ou menos no final do século XVI, né, que foi o período de grande ascensão e exploração do território americano, a gente vai ter aí mais de 100 mil espanhóis vivendo na América, né, onde eles vão aí estar sobrevivendo através dos hábitos do que a gente vai chamar de ameríndios, né, dos nativos americanos, que vai ser o consumo da batata, do milho, da farinha de mandioca. Eles vão começar a aprender a língua nativa para poder ensinar a eles o espanhol, vão começar a adotar também costumes, né, como a religião, né, no caso aí os nativos vão começar a ter costumes e adotar a religião espanhola como nova prática cultural, né? E aí vai fazer com que esses povos nativos percam a sua identidade, né? Percam aí boa parte da sua cultura e sua língua, e eles começam aí a ser cada vez mais explorados pelo povo espanhol. Tá, gente? Então, essa nossa aula de revisão, ela vai estar disponível aqui no YouTube para vocês a hora que precisar voltar lá, revisar, para a gente tirar, ó, nota ótima na prova, tá? Gente, um abraço, boa revisão, bons estudos e se dedica agora nessa próxima aula para resolver essas questões aí para facilitar um pouquinho mais o entendimento sobre o conteúdo. Um abraço, turma. Tchau.